Eu sou o Jura do canal do Jura Vascaíno, falando direto de Natal, Rio Grande do Norte. Vamos falar de Vasco aqui, dos últimos acontecimentos desse jogo medonho que foi de ontem. Mais um jogo medonho desse Vasco feito nas coxas pelo técnico, pelo diretor executivo de futebol do Vasco. Vamos falar aqui dos fracassos desse executivo e do Pedrinho, né? Vamos falar aí também da vergonha que a diretoria do Vasco vem fazendo a gente passar, tanto dentro de campo como fora de campo, com a questão da venda do GB, que acabou não acontecendo, né? Então, vamos falar de várias coisas aqui, mas antes, ó, siga o nosso canal, tá? Vem aqui embaixo, ó, ative o sininho de notificações, se inscreva no canal do Jura Vascaíno, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, o seu comentário, que vai ajudar a engajar o nosso canal aqui, tá? Para que o nosso vídeo tenha mais relevância, alcance mais vascaínos. E deixe o seu comentário e compartilhe também, tá? Vamos lá, olha só, gente. Vasco e Sampaio Corrêa. Na verdade foi Sampaio Corrêa e Vasco, né? O jogo que fechou a 9ª rodada da Taça Guanabara. O Vasco, que entrou com um time, uma folha salarial lá em cima, tinha obrigação de vencer esse jogo e conseguiu arrancar o empate. Eu digo arrancar o empate porque o que a gente viu ontem foi um Sampaio Corrêa com mais chances e mais próximo de fazer o gol do que o Vasco, né? O Vasco ontem, o único chute de perigo ao gol foi um chute do David, o chileno lá, o David, né? Rodrigues, que foi o único chute que ele deu, que o goleiro fez uma boa defesa, por sinal, foi o único momento de perigo do Vasco. Tirando isso, o Sampaio Corrêa esteve muito mais próximo de fazer o gol da vitória. Então, um empate em 0-0 com um time limitadíssimo. O Sampaio Corrêa é um time limitado, mas o Vasco conseguiu ser mais limitado ainda, né? Paê não jogando nada, Hugo Moura horrível, Jair desastroso, horroroso. O Jair, que não vem jogando bem já desde o jogo contra o Volta Redonda. A gente tira a defesa horrorosa. E esse João Vitor, meu Deus do céu, o cara com menos de 3 minutos já tinha tomado cartão amarelo. O cara não tem condição de usar a camisa do Vasco. Aí você tem o Lucas, que entrou como titular, que vem fazendo vergonha, erros e erros. Perdemos e empatamos jogos aí por erro dele. Aí entra o outro, depois o Lucas Freitas, que também é outra porcaria. O cara, para conseguir ser reserva do primeiro Lucas, para tu ver o nível que tá. Ou seja, uma diretoria que não consegue contratar um zagueiro que preste. Tá certo? E aí você tem o jogo inteiro, ninguém se aproveitou nesse time. Ninguém no jogo de ontem aproveitou. Isso é muito triste. A gente corre o risco de ver o Vasco. Agora, o Vasco ele tem 58% de chance de se classificar para a semifinal. Um time que esteve muito perto da classificação, agora vem aí com 58% de chance de não conseguir a classificação para a semifinal. E ainda corre o risco de não se classificar, pessoal. É um risco muito sério dele disputar a Taça Rio, também não conseguir a Taça Rio não, tá? Porque provavelmente o Fluminense fica na Taça Rio. Ou tá arriscado o Fluminense se classificar e o Vasco não. 5 resultados ruins, 5 jogos horríveis. O Vasco não consegue mais uma vitória. O time não consegue ganhar do Nova Iguaçu, do Volta Redonda, não consegue ganhar do Sampaio Corrêa. Para Vasco é muito pouco. Então, o jogo foi horrível, muito ruim jogo, muito ruim. Mais uma partida horrorosa. O técnico Carille não tem como usar mais a desculpa de que o time ele não tem peça, que ele mesmo falou que ele tem que se virar com as peças que tem. Se ele colocou no banco, se tem jogadores no banco, eu não entendi, a gente não consegue entender o porquê ele vê que o time faz um primeiro tempo horroroso e ele volta no segundo tempo com o mesmo time, sem fazer uma modificação. Demonstra o quanto ele é covarde, o quanto ele é fraco, o quanto ele é medroso. Quanto o poderoso Sampaio Corrêa, ele voltou com o mesmo time. Não mudou ninguém. E aí foi fazer a primeira alteração depois de 20 minutos de jogo. E mudando todo errado o time. Colocando o Paê na posição errada. O Paê na lateral não vai resolver nada. O Paê não joga de lateral, de ponta.
Aí ele vai e pega o menino da base e coloca na ponta também o menino que joga no meio. Ou seja, para não ter que mudar o esquema de 4-3-3, que é o mesmo esquema horroroso que o Paiva jogava, ele pega jogadores de uma posição e coloca na posição que os jogadores não estão acostumados a jogar. Não vai render, vai dar merda. E foi o que aconteceu ontem. O Vasco de ontem foi o mesmo do Carille, vem se demonstrando o mesmo Vasco do Rafael Paiva. Com a porcaria do sistema 4-3-3, que não funciona. O time é ruim. A gente não tem meio campo. A gente não tem meio campo. Então, complicado. Horrível. Tá? Então, esse foi o resultado péssimo para o Vasco. Ótimo para o Sampaio Corrêa. Porque querendo ou não, Sampaio Corrêa foi para quarto colocado ali, né? Ganhou uma posiçãozinha, entrou na classificação no G4. O Vasco, por conta da sorte da rodada, que por incrível que pareça, essa rodada só teve uma vitória, que foi a do Madeira sobre o Botafogo, o resto foi tudo empate, acabou beneficiando o Vasco, que fez com que o Vasco se mantivesse em terceiro lugar, com 14 pontos, mas ainda assim é muito pouco. É muito pouco. O Flamengo tem um jogo a menos, o Botafogo tem um jogo a menos. Eles vão jogar no meio da semana para zerar, para ficar igual, né? Então, o Vasco corre um sério risco. E o Vasco tem 2 clássicos agora. Vai pegar o Flamengo e depois o Botafogo. Então, tá arriscado o Vasco não sair dos 14 pontos. Tá certo? Então é muito perigoso, muito ruim isso que a gente está vendo no Vasco, porque não vê mudança. A mudança que eu falo é o seguinte: parte da torcida. Enquanto a torcida ficar quieta, só reclamando, sem fazer nada, não é brigar, não é quebrar, nem depredar, nem agredir ninguém. É fazer um protesto inteligente. Vá para frente do estádio. Agora contra o Flamengo não adianta, tem que ir. Para esse jogo tem que ir. Tá certo? Mas a torcida tem que fazer um protesto. Tinha que ter feito o protesto o quê? Nesse jogo contra o Sampaio Corrêa, era não entrar no campo, ficar do lado de fora. Não dar dinheiro para a diretoria do Vasco, forçar a ele mostrar. Enquanto o Vasco você não mandar o Marcelo Santana embora, a gente não assiste, não entra no jogo, não dá dinheiro para vocês. Tem que fazer alguma coisa. Porque do jeito que tá difícil. Tá difícil, tá certo? Esse daí, o panorama de Vasco 0, Sampaio Corrêa 0. Agora vamos falar de uma outra situação aqui. Executivo de futebol Marcelo Santana. O que ainda falta? O Pedrinho mandar esse cara embora. A demonstração de incompetência, ou é incompetência, ou o Pedrinho não manda embora, porque é tudo uma questão de teatro, encenação, que eu estou acreditando nisso. Tá? Para querer ficar enganando a torcida, porque mentir. Já deu para ver que o Pedrinho e a Sempre Vasco são mestres em mentir, né? Assim como o sucessor dele era o Salgado. Tá? Então, olha só, se a gente prestar atenção aí, porque não faz sentido você manter um cara que nenhuma negociação de jogador de prateleira da média para cima, não estou falando nem alta não, prateleira média para cima, o cara não consegue fechar uma contratação. Vou dar aqui para vocês, olha só a lista. Só a lista, só esse ano, tá? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contratações que o cara não teve capacidade de finalizar, de conseguir trazer. Das 7, nenhuma. Renato Gaúcho não teve capacidade. Mas o cara pediu 1.200.000. Paga, porra! Paga! Tá entendendo? Negocia. Agora o cara pede 1.200.000, os caras vêm com uma proposta de 650 mil. É para saber, é para dizer, é para mostrar pro cara que você não quer ele. Você está fazendo uma proposta para falar para a galera que está tentando, para a torcida. Aí a proposta, 900 mil. Então, sabe que não vem, que não vai conseguir. Negociação, que já sabe, é tipo licitação de governo, né? Que já tem aquelas empresas, tudo fantasma, já tem aquela que o governo já sabe que vai ser. Porque já tá no métier lá. E aí, faz a licitação, aquela encenação todinha, e ganha aquela que já é o conchavo. Só as negociações do Vasco, para mim, tá sendo desse jeito. Tá certo? Aí você tem Lavega. Lembra do Lavega? Tudo certo. Tava fechado numa sexta-feira, estava fechado. Quando foi na segunda-feira, o Fluminense anuncia o Lavega. O cara não conseguiu fechar com o Lavega, que já estava certo. Assim como o Renato Gaúcho, eles vieram falar que estava tudo acertado. Estava questão de detalhes, porque o Renato Gaúcho tinha gostado da
da negociação. Aí tá. Aí a gente teve o Brian Rodrigues, tudo certo, tudo fechado. Mas não conseguiu porque em cima da hora não ia ter o América do México, não ia ter outra pessoa para trocar, mas no final do ano, no meio do ano a gente libera. Vamos ver se no meio do ano o Vasco vai trazer o cara. Não vai trazer. Bruma, tudo certo. Fechado. Ah, mas aí o Benfica machucou o Di Maria e o Benfica foi lá e contratou. Mentira que não foi por isso não, tá? O Bruma, quando o Vasco começou a negociar com o Bruma, já havia informações de que tanto o Benfica quanto o Porto estavam querendo contratar ele. Mas que o Braga estava dando preferência para time de fora, para que não pudesse vender o Bruma para concorrente dele de Portugal. Então, já havia sim negociação entre Bruma, o staff dele e o Benfica. A questão do Benfica ter atravessado e conseguido, o Bruma ter aceitado, foi porque na sexta-feira, tudo certo, no sábado, o Bruma veio com seu empresário e cobrou luvas como garantia de pagamento, porque eles não confiaram no Vasco. E tem motivo para isso. O Vasco não deu as luvas, não tinha na hora para dar. Aí o que ele fez? Pô, os caras não conseguem me dar uma luva. Então, aí foi que ele fechou com o Benfica. Essa é a verdade, tá? Não é porque, em cima da hora ele decidiu por causa da Champions League. Mentira. O cara não foi nem inscrito na Champions League. Foi por causa disso. Aí, vamos botar aqui o Rony. O Pedrinho vem e fala que, não vou fazer loucura. Não vou fazer loucura, irresponsabilidade como os outros. Engraçado. 7 mil milhões de dólares, de euros, tinha para contratar o Brian. 6 milhões de euros tinha para contratar o Bruma. E cadê esse dinheiro que agora não pode contratar o Rony? Agora não pode fazer loucura. Mas não tinha como fazer loucura com o Rodrigues e com o Bruma, agora não tem, mas com o Rony não pode fazer. A gente não pode esquecer que ainda teve o Coelho, que ficou um tempão tentando e não conseguiu. O Coelho foi para outro time aqui no Brasil. E ainda teve o Vanderlan também, que ficou tentando e não conseguiu. Ou seja, 7 contratações, nenhuma, o cara não conseguiu fechar nenhuma. Então já deu para ver que não tem como. Tem alguma coisa errada aí. Ou o cara é muito incompetente e o Pedrinho gosta de trabalhar com gente competente, mas o problema do Pedrinho também é que ele mesmo falou, né? Que para ele a amizade vem em primeiro lugar. Ou ele para de empregar amigo, tá certo? Ou ele toma vergonha na cara e tira esse diretor executivo de futebol. Senão, cada vez vai ficar mais provado para mim de que são contratações fake, são negociações fake que eles fazem para trazer uma satisfação de que está tentando. Né? Eu tentei, que nem ele falou na última entrevista, né, no sorteio da Copa do Brasil. Ele falou, eu tentei, mas a culpa não foi minha, o cara não quis vir. É sempre a mesma história, sempre termina do mesmo jeito. Então, para mim, tá mais para desse jeito. Então, e a gente fala aí também, aí a gente fala, a vergonha, como é que o time vem fazendo vergonha, o time do Pedrinho. Aí você olha, todos os jogadores que o Pedrinho contratou até agora, diz aí qual foi o que prestou. A gente continua mantendo, eu não gosto da 777, tá? Mas a gente não pode deixar de falar que o time que vem sendo botado em campo é o da 777. Que os jogadores que o Pedrinho contratou até agora, nenhum prestou. Nenhum prestou. Tem o Coutinho. Tá jogando? O cara só vive machucado. Jogar por nome. Tá certo? Outra situação aqui. A gente está vendo aí que provavelmente está chegando o Benjamin Garré. Aí jogador assim, que para mim é mais um meridiano da vida, um jogador desse, de repente, esse é o que eu acredito que venha. O Renteria, chegar a falar em Renteria, esse está arriscado a vir. Sabe por quê? Porque é jogador ruim, jogador para aposta. A esse, o amiguinho dele, Marcelo Santana, é ótimo para trazer. Então, Benjamin Garré, quase tudo acertado com o Vasco. Né? A gente dorme com Brian Bruma e acorda com Benjamin Garré. Esse é o estilo Pedrinho de ser. Tá? E agora mais uma notícia ruim, né? Mais uma vergonha.
Infelizmente a gente não tem como falar bem a gente queria, eu queria muito, eu torço para que o Pedrinho dê certo, que como ele jogador foi bom, apesar de eu não ter apoiado ele, porque a chapa que ele veio era uma chapa de pilantras, né? Que destruíram o Vasco, que é sempre o Vasco, então, porque meu pai falava uma coisa muito certa. Anda com quem anda com pouco, farelo come, né? Andas com quem? Tu andas que eu te direi quem é. Uma coisa mais ou menos assim, então. Ele anda com quem não presta, Júlio Brandt, Salgado, então a gente não podia imaginar coisa diferente. Por que eu falo isso? Vergonha em campo, o time é uma merda, não consegue ganhar de ninguém, e fora de campo. Não consegue contratar ninguém, aí já é uma vergonha, porque toda hora, o Vasco tá tentando fulano, aí não, o cara não quer vir pro Vasco. O cara não, além disso, a gente tem uma vergonha agora muito maior. Além de ter a fama de caloteiro, agora a gente tem a fama de pilantra. O Vasco está ficando com a fama, a diretoria está ficando com fama de safado, de querer enganar os outros. Sabe por quê? A gente já tinha ficado puto, porque vendeu, ontem foi anunciada a venda do GB para o Fenerbahçe na faixa dos 3 milhões de euros. A gente achou que era muito pouco. Mas hoje a gente descobriu por que 3 milhões de euros. Eles tentaram enganar o Fenerbahçe. Vender um jogador machucado, sabe por quê? Hoje saiu a notícia de que o Fenerbahçe desistiu da venda, cancelou a compra, quer dizer, do GB, sabe por quê? Porque ele não passou nos exames médicos. Foi constatada uma lesão na perna direita. Ou seja, mais uma vergonha dessa diretoria, vendendo um jogador machucado, tentando vender um jogador machucado. Ou seja, tentando enganar. Só que lá não é que nem aqui não é que nem o Vasco, que traz jogador bichado, que traz coxinho bichado, que traz zagueiro Maurício Lemos, que tem que levar mais de 2 meses praticamente para conseguir jogar, porque já vem bichado, já vem machucado. Então, lá não é igual aqui, não é igual o Vasco. Eles tentaram, acharam que lá era a mesma coisa que o Vasco. E aí, hoje foi noticiado de que o GB foi desfeito o negócio porque o GB não passou no exame. Melhor que vergonha. Pelo amor de Deus. E para finalizar, quer notícia boa? Tá difícil com essa diretoria. O Vasco é notificado pelo Orediano. O Vasco é notificado por dívida com o Orediano, tá certo? Olha a vergonha. O jogador nega falta de pagamento dos salários da temporada todinha de 2024. Tá tudo em dia, né? Como é que ele costuma passar? Tá tudo em dia. Ah, Jura, mas o 2024 o Orediano não tá, mas o acordo que o Vasco tinha era de pagar uma parte do salário dele. E o Vasco não pagou. A desculpa do Vasco é de que os dirigentes, os empresários do jogador mandaram a documentação errada. Aí manda a documentação errada, é por isso que o cara vai ficar um ano inteiro sem pagar o jogador, a parte que tinha que pagar. Então quer dizer, o Vasco é acionado na justiça por conta da falta de pagamento do Orediano. Aí eu queria perguntar para vocês e para o Pedrinho, queria que alguém fizesse essa pergunta para ele. Aonde está indo o dinheiro do Vasco? Porque se ele não está pagando dívida nenhuma, porque ele está naquele processo que ele pediu da ação judicial lá, onde ele pede para poder fazer lá a questão das dívidas, né? O acordo judicial lá, né? Não está pagando, ele conseguiu a suspensão das dívidas, de pagamento, de cobrança de dívidas, ou seja, não está pagando dívida, não pagou o jogador, Orediano, assim como não está conseguindo negociar o Esforza, porque também não pagou 2 milhões que faltam pagar, entre 2 e 3 milhões que faltam pagar ao New Bond Boy, lá o time do Boy não, o time do Esforza, tá certo? Aí estourando contas aí que ele não vem pagando. Queria saber, então, cadê o dinheiro? Não tem dinheiro para contratar jogador, né? Não está pagando dívida. Para onde está esse dinheiro? Para o meu bolso não é, porque eu estou aqui fudido. Estou pagando, não estou aqui nadando dinheiro.
Pro meu bolso não tá. Não tá indo pro Vasco, porque não tá pagando as dívidas, não tá pagando ninguém. Queria saber para onde está indo esse dinheiro. Tá certo? O vídeo ficou longo porque é muita coisa. Pior que é só notícia ruim. Mas é isso aí, galera. Vamos ver aí se as coisas possam melhorar no Vasco. Tá difícil. Tá difícil. Mas a gente tem que ter sempre esperança. Porque a esperança é a última que morre, né? É isso aí, galera. Olha só. Deixe seu comentário, curta o nosso vídeo, compartilha, siga, se inscreva no canal do Jura, ative o sininho de notificações aí. E até a próxima. Valeu!